Olá, o meu nome é Ricardo Eugênio, eu sou terapeuta integrativo e hoje eu quero falar com você sobre amor próprio. Como desenvolver amor próprio? Para entender o que é amor próprio, nós precisamos entender antes o que é amor. O amor é muito simples, é a capacidade de apreciar as coisas do jeito que elas são. Se o amor é a capacidade que eu tenho de apreciar as coisas do jeito que elas são, então o que será o amor próprio? A minha capacidade de me apreciar do jeito que eu sou, sem desejar que eu fosse qualquer outra coisa além daquilo que eu já sou. Eu resolvi trazer 5 chaves importantíssimas para que você possa construir o amor próprio de uma forma sólida, verdadeira. Para construir amor próprio, você precisa aprender a admirar o ser humano. E por que é tão importante aprender a admirar o ser humano? Lembra que o amor próprio é a capacidade de admirar a si mesmo, sem desejar ser diferente ou ser algo além daquilo que se é? Bom, se eu sou um ser humano e não gosto de ser humano, como que eu vou admirar a mim mesmo? Como que eu vou amar a mim mesmo? Então eu preciso, para me amar, amar o próximo. E amar não tem nada a ver com nutrir um sentimento avassalador dentro de si. É simplesmente ser capaz de olhar para o próximo e admirá-lo. E falar, olha, que pessoa legal, que pessoa bonita, que pessoa interessante. Eu preciso ser capaz de enxergar o que o outro tem de bom. Essa é a primeira chave. Vamos para a segunda? A segunda chave para construir amor próprio. Você não pode ter raiva dos seus pais. Por quê? Porque você é basicamente uma mistura entre o seu pai e a sua mãe. 50% do seu material genético vem do seu pai, 50% da sua mãe. Se você tem raiva do seu pai ou da sua mãe por algum motivo, significa que você também tem raiva de si mesmo. Porque aquilo que está neles também está em você. Então, se você tem raiva dos seus pais, você não é capaz de se aceitar e de se amar completamente. Por isso que é muito importante nos reconciliarmos com os nossos pais e entender apenas uma coisa, que se não fosse os seus pais, você não teria a coisa mais importante que você tem hoje, que é a sua vida. Então, vamos para a terceira chave. Quando você fecha os olhos e pensa em si, qual é a imagem que vem na sua cabeça? Essa imagem que você tem de si mesmo se chama autoimagem. E ela é gerada a partir da ideia que você faz de si mesmo. Qual é a ideia que você faz de si mesmo? Isto vai gerar a sua autoimagem. A maioria das pessoas tem uma autoimagem distorcida. Elas não conseguem ter uma ideia correta sobre si mesmas. Essa ideia equivocada que elas têm dentro da mente, essa imagem distorcida, muitas vezes caricata, não permite que essas pessoas se admirem. Porque se eu fecho os olhos e penso em mim, Ricardo, e eu penso numa pessoa desagradável, numa pessoa que só tem defeitos, numa pessoa feia, se essa é a ideia que eu faço de mim, eu vou agir de acordo com essa ideia. Todas as minhas atitudes buscarão corresponder a essa ideia. Por isso, a autoimagem é tão importante. Eu preciso fazer uma ideia correta de mim mesmo. Caso contrário, a minha forma de agir estará equivocada.
E por que muitas vezes essa ideia que nós temos de nós mesmos, ela está equivocada? Porque, na maioria das vezes, nós construímos essa ideia de nós mesmos baseados em nossos traumas. Entende? Vou te dar um exemplo. Suponhamos que você foi uma criança que não teve muita facilidade na escola. Tirava nota baixa, não conseguia prestar muita atenção no que os professores diziam. E isso não porque você foi uma criança incapaz ou que você não fosse inteligente, mas simplesmente porque a sua inteligência não era voltada para aquele tipo de ensino. E aí, você ficou estigmatizado. As pessoas começaram a te chamar de burro e você começou a sofrer bullying por parte dos seus coleguinhas. Pode ser que até mesmo na sua família as pessoas começaram a te estigmatizar, dizer que você não tinha inteligência, que você era uma pessoa burra e etc. De repente você internalizou aquela ideia. Essa ideia passou a fazer parte da sua autoimagem e então você trouxe isso para a vida adulta. E aí todas as vezes que você pensa em si mesmo, você não consegue se perceber como uma pessoa inteligente, capaz, qualificada. Por quê? Porque lá na sua infância, por conta de uma experiência traumática que você viveu, você internalizou essa ideia dentro da sua cabeça. Então, muitas vezes, a nossa autoimagem, ela é completamente baseada nos traumas que a gente viveu. Por esse motivo, uma autoimagem distorcida. Então, se você quer realmente aprender a se amar, você precisa corrigir essa imagem que você tem de si mesmo. Quem é você? Quais são as suas capacidades? Quais são os seus pontos fortes? Os seus pontos fracos? O que você é bom? O que você poderia fazer por horas e horas e horas e horas que você se sentiria super bem? Quais são as suas qualidades? Lembrando que qualidade não é só relacionada ao trabalho, à profissão, mas também relacionada à sua capacidade de servir, à sua capacidade de amar, à sua capacidade de ser uma pessoa generosa, justa, bondosa, a sua capacidade de fazer as outras pessoas se sentirem bem, fazer as outras pessoas rirem. Tudo isso é qualidade. Às vezes você pinta super bem, você dirige super bem. Tem alguma coisa que você é apaixonado por fazer? Tem alguma coisa que te toca profundamente? Isso são os seus dons, os seus talentos, te dizendo, olha, vai por esse caminho aqui. Agora nós vamos para a quarta chave. A quarta chave é o diálogo interno. É a forma como você se comunica consigo dentro de si mesmo. É aquela vozinha que fica na sua cabeça e que muitas vezes não é muito gentil. A pessoa que internamente é gentil consigo mesma, ela se sente muito melhor em relação à pessoa que é dura demais consigo mesma. A pessoa que tem um diálogo interno muito duro, ela tende a se tornar rígida. E essa rigidez faz com que ela não aproveite plenamente a sua vida e com que ela goste menos de si mesma. Porque nós somos falhos, nós erramos, nós esquecemos chaves, nós derramamos leite no café da manhã, nós fazemos umas trapalhadas de vez em quando. E é nesse momento onde a gente erra, onde a gente cai, que a gente precisa estar com a gente, que a gente precisa ser o nosso melhor amigo. Porque se não tem isso, não tem amor próprio. Se você não está com você, se você não se ama o suficiente, ninguém mais estará. E esse amor, ele começa também no diálogo interno, na forma como eu converso comigo mesmo. Isso é muito importante. Então você precisa começar a observar
como você se trata internamente. E eu vou te dar uma dica. A forma como nós nos tratamos é muito parecida com a forma como a nossa mãe nos tratou. Então, se você teve uma mãe que foi dura, muito provavelmente você vai se tratar de forma dura. Se você teve uma mãe amorosa, carinhosa, muito provavelmente você se tratará de forma carinhosa. Agora, significa que uma pessoa que teve uma mãe dura vai se tratar de forma dura a vida inteira? Não, não significa. Basta que você perceba e se corrija. É muito simples. E eu tenho uma dica para isso. Sempre que você for se perceber sendo grosseiro consigo mesmo, imagine que você está falando com a criança que você foi um dia. Imagine que você está cuidando daquele ser indefeso, sem proteção, que é você mesmo, porém criança. E aí você vai perceber que você vai sentir a necessidade de ser um pouco mais carinhoso com você mesmo. E aí você começa a mudar o seu diálogo interno, e isso é uma chave importantíssima para a construção do amor próprio. Agora nós vamos para a nossa quinta chave, para fechar com chave de ouro essa construção do amor próprio. A quinta e última chave para se desenvolver o amor próprio é cuidar da própria saúde. Uma pessoa que se ama, ela se cuida. E uma pessoa que não se cuida, não se ama. E cuidar da saúde não significa cuidar apenas da saúde do corpo, mas também da saúde da mente e das emoções. A vida é um todo integrado. Se alguma coisa não vai bem, todas as outras coisas também não irão bem. Agora, uma dica bônus que é importantíssima. Para construir amor próprio, você também deve cuidar da sua aparência. Cuidar das roupas que você veste, cuidar do seu cabelo, da sua pele, das suas unhas, cuidar do seu corpo. E perceba, eu coloquei essa dica no final como uma dica bônus, porque muita gente acha que construir amor próprio é simplesmente cuidar da aparência. E não é. Se você cuidar da sua aparência e não se atentar para as dicas anteriores, para as chaves anteriores, você não constrói amor próprio. Porque não se constrói amor próprio fazendo uma plástica ou colocando uma roupa bonita. Isso pode ser até complemento, mas é necessário que o amor próprio surja de dentro de você, que ele venha do seu coração. Então, após todas essas chaves e essas dicas, esta é a dica final. Cuide da sua aparência. Este é um bônus, esse é um extra, porque aí você potencializa todas as chaves anteriores e torna essa construção do amor próprio algo muito mais perceptível, tanto para você quanto para os outros. O meu nome é Ricardo Eugênio, eu sou terapeuta integrativo, e se você tiver qualquer dificuldade para aplicar as chaves anteriores, significa que talvez você precise de ajuda. E se este for o seu caso, você pode contar comigo. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e deixar o seu comentário. O que você achou desse conteúdo? Você acha que faltou alguma coisa? Tem algo que você gostaria de acrescentar? Coloca aqui nos comentários, que o seu feedback, o seu retorno é muito importante para mim. Foi um prazer me comunicar com você e eu espero que isto tenha sido útil de alguma forma. Até mais!